Então, hoje a aula é sobre vinhos, na verdade sobre bebidas fermentadas. Eu foquei mais no vinho, porque o vinho é o processo mais elaborado, né? Depois a gente vai falar sobre os espumantes e um pouquinho sobre cidra também, e outras bebidas alcoólicas. Então, o que é o vinho, né? É uma bebida natural, alcoólica, feita na fermentação do suco de uva. Se a gente fosse olhar aqui, né? Esse aqui é de 2005, já vou mostrar o dado atual, né? De produção do vinho, a gente veria que o Brasil estava aqui mais ou menos em 16º. Sendo aqui a região sul, principalmente a Serra, né, a maior produtora brasileira. Se a gente for pegar aqui uma evolução, né, da produção do vinho, a gente vê que aqui em 2019 e 2020 também vai dar uma caidinha, devido ao clima, safras, né, enfim. O Chile teve um problema muito grande de clima e de umidade, então acaba influenciando como a uva é um produto bastante perene, né, bastante perecível também, então ela depende muito do clima. E aí a gente vai ter algumas quedas, né? Em 2017, aqui, que foi uma seca, se não me engano, e 2019 também. Se a gente pegar a produção de vinhos, a gente vê aqui Itália, França e Espanha, são sempre os três primeiros, né? Só vão adiando aqui, trocando entre eles a produção. A variação de 2019 e 2018 também foi muito grande, principalmente na Espanha. Aí vem Estados Unidos, Argentina, Austrália, Chile, blá, 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 uma galera, e aí vem aqui o Brasil. Então, se a gente pegar aqui os consumidores, né, os maiores consumidores de vinho, a gente vai ver que é Estados Unidos, França, Itália e Alemanha, os primeiros. Né, o Brasil está aqui no 10º, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13º mais ou menos, no consumo. E o consumo per capita, né, que seriam por pessoa. Aí vem Portugal, Itália e França, os primeiros. Claro, também são países de clima, né, um pouco mais frio, então acabam consumindo bem mais o vinho do que outros países. Então, segundo dados, né, a produção dos vinhos tinha crescido 169% no Brasil em 2018. Então, o ano de 2017 ficou marcado na história da indústria vitivinícola, já que esse foi, dentro de 50 anos, a menor produção mundial da bebida. Porém, mesmo assim, o Brasil se mostrou em franca ascensão, já que a produção de vinhos nacionais cresceu 169% em relação ao ano anterior. Esses dados faziam, né, com que o Brasil ocupasse a 14ª posição no ranking de maiores produtores do mundo. Então, algumas definições legais, né, segundo a portaria do mapa. Né? Vinho de mesa de 10 a 13 graus Lussac, né, vinho nobre, fino ou comum. O vinho espumante de 10 a 13 graus Lussac, o moscatel ou haste de 7 a 10 graus Lussac. O grau Lussac é uma fração de volume, né, a quantidade em mililitros de álcool absoluto contido em 100 mililitros de mistura hidroalcoólica. Um frasco de álcool com 90 graus GL tem 90% em volume de álcool e 10% em volume de água. Então, um vinho licoroso tem de 14 a 18 graus no saque e um vinho composto de 15 a 20 graus no saque. Então, quanto à classe, né, a gente pode ser os de mesa, vinhos finos ou nobres, né, somente uvas viníferas, vinhos especiais, misto de uvas viníferas e uvas híbridas ou americanas, vinho comum, predominantemente híbridas ou americanas, e vinho frisante ou gaseificado, com a gaseificação de 0,5 a 2 ccm. Vinhos leves, né, elaborados com uvas viníferas. Espumante passa por uma segunda fermentação alcoólica, que pode ser na garrafa, chamado de método tradicional Champenoisier, ou em autoclave chamado Charmat, incorporando CO2 ao líquido, dando origem às borbulhas. O fortificado, a fermentação alcoólica é interrompida pela adição de aguardente vinílica, né, mais álcool, vinho de madeira, xerez ou marsala. E o vinho composto, obtido pela adição de vinhos macerados ou concentrados de plantas amargas ou aromáticas, substâncias de origem animal ou vegetal, álcool etílico potável e açúcares, vermute, quinado, gemado, jurureba, ferroquina, etc. Então, a gente vai ter definições quanto à cor, né? Vinho rosado ou rosé e branco. Quanto ao teor de açúcar, é um vinho seco, se ele tiver menos de 5 gramas por litro, demi-sec de 5 a 20, suave mais que 20. Na Serra Gaúcha, em outras regiões aqui, né, 50% do vinho é uva Isabel, né, vinhos comuns,
E é vitis viníferas para fazer, né? Cabernet Sauvignon, Merlot, Tanac, Cabernet Franc e Moscato, Chardonnay e Riesling itálico. Então, a produção de vinhos no Brasil, né, muito concentrada aqui ainda na região sul, né, Campanha e Serra Gaúcha, e começou, né, acho que uns 10 anos atrás já, aqui no Vale de São Francisco também. Então, no começo, né, a gente vai ter os vinhos de primeira geração, vinhos de americanos, depois, de segunda geração, começa a diversificação de produtos, com vinhos híbridos, na terceira geração, o incremento da qualidade com vinhos varietais, e no quarto período, né, a identidade desse vinho brasileiro. Então, a gente já sabe, né, que um vinho da Serra vai ter uma característica, um vinho da Campanha, ele é um pouco mais parecido com o vinho argentino, né, um pouco mais seco, assim, mais astringente. Começa a ter algumas, dependendo da região e da uva, tu vai ter uma certa, né, característica do vinho. Então, de acordo com o levantamento da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, o Brasil está em 14º lugar na produção do vinho, em 2017, né? 340 milhões de litros, longe da Itália, por exemplo. E um dado curioso da empresa Wine Intelligence mostra que cerca de 1,7 milhões de brasileiros compraram vinho pela internet, né? Que foi aqueles consumidores de pacotes de vinho, né? Que a gente fala, como é que é? Assinatura de vinhos, que equivale a 40% em relação a 2016. Não é à toa que o país está em terceiro lugar no número de consumidores online, atrás de China e Estados Unidos, Reino Unido, desculpa. Então, em relação ao consumo da bebida, conforme o site, né, Copunation, Portugal é campeã da per capita de consumo de vinho, com uma média de 58 garrafas por ano por habitante. Então, seguida os franceses, os italianos e os suíços. Então, agora, né, no ano de 2019 e 20, que com a pandemia cresceu mais ainda essa venda online de vinhos, né, a assinatura de vinhos. Fatores determinantes para a qualidade da uva e do vinho. Potencial genético das variedades da videira. Tem 30 variedades diferentes de videira, adaptação às condições ambientais e resistência a pragas e doenças. Fatores locais. Localização do vinhedo, né, normalmente altas altitudes e latitudes, para um ciclo de vida alongado. O clima, né, a amplitude térmica, que de noite tem que ser bem frio e de dia bem quente. E o solo. Fatores agronômicos, sistema de condução, densidade de plantação, uso de porta-enxertos e clones específicos, adequação da nutrição mineral do solo, tipo de poda, etc. E na parte mais de tecnologia enólica, né, métodos físicos, vinhos com características ligadas à origem geográfica da uva e também, né, métodos químicos. 70 a 90% do volume do vinho é água, né, provém inteiramente da uva. E depois vem álcoois, né? O etanol, ele é um pouco adocicado, fornece corpo ao vinho, ajuda, né, na extração de pigmentos, na dissolução de compostos voláteis, na estatização química do vinho. O glicerol, que dá um gosto adocicado e viscoso, untuidade do vinho. O metanol, hidrólise de pectinas ou hidrólise de compostos de madeira, a concentração aumentada com o uso de enzimas peptidolíticas, tempos longos de maceração ou uvas do tipo vitis, labrusca e híbridos. E os ácidos orgânicos, tartárico, málico, cítrico da uva mesmo, né? Lático, cítico, sucílico, acético da fermentação, que dão estabilidade. A gente acabou de fazer um trabalho com uma aluna minha de mestrado, da Shandong, e a gente analisou todos os compostos voláteis do vinho. Na verdade, do vinho base espumante. E a gente viu ali, né, que muitos ésteres, muitos álcoois dão justamente aquele flavor característico do espumante, né, do vinho. Então a gente fermentou com uma Saccharomyces e com uma outra levedura que é característica por aromas. E a gente notou assim uma diferença enorme entre um vinho fermentado com a Saccharomyces padrão e um vinho fermentado com essa aromática, assim, bem maneiro de ver que como a quantidade às vezes pequena dá uma diferença aromática bem grande. Então, compostos fenólicos, eles vão dar, né, das cascas e da semente, dão a cor do vinho, e são antioxidantes, né, dando longevidade ao vinho. Aí tem os famosos flavonoides, que fazem muito bem à saúde, né, os antocianinas, os flavonoides e os flavanoides, podem ser todas essas, né. As antocianinas também são responsáveis pela cor, e os flavonoides pela cor, sabor, corpo, astringência e amargor.
Então, os flavonoides são compostos encontrados em planta, eles não participam diretamente do processo de desenvolvimento da planta, mas são resultantes do seu metabolismo. Então, nas frutas e vegetais, os flavonoides são moléculas que dão cores vibrantes, né, aos alimentos. Por isso que o pessoal está estudando muito, né, o uso da casca, da própria casca da uva após a maceração, né, após sair o suco, para utilização em pães, em bolos, em bolachas, porque é rico em flavonoides e antioxidantes que fazem muito bem para a saúde, né? Segundo estudos, podem proteger a pele, função cerebral, regular os açúcares do sangue, e entre outros, né? Diz que é até a fórmula da juventude. E também tem os não flavonoides, estibenos e ácidos fenólicos, né, derivados do ácido benzoico e do ciâmico. Então, esses aqui são os principais. Proteínas e compostos nitrogenados, né, valor proteico, teor proteico fica de 1 a 4 gramas por litro. Açúcares, glicose e frutose, que são da própria uva. E pode ser feito, né, a chaptalização, que a gente vai ver depois, né, com adição de sacarose, que é permitido adicionar um pouco de açúcar de cana ou beterraba se essa uva ela não vem com teor, né, com grau Brix tão alto. Então, depende da safra, às vezes ela não consegue desenvolver, né, tanto o açúcar devido à falta de sol ou excesso de chuvas. Então, pode-se fazer, né, uma chaptação, que depois a gente vai ver um pouquinho mais no processo. Polissacarídeos evitam a precipitação prematura dos compostos, dão uma sensação de vinho aveludado. Compostos aromáticos, aí tem vários, né? Metilpirazinas, que vão dar cheiro e gosto de pimentão, álcoois, ésteres, norizoprenoides, que dão sabores de pêssego, violeta, moléculas com enxofre, notas frutadas, etc. E alguns minerais que vêm da própria casca, né? Potássio, sódio, cálcio, cloretos, fosfatos, etc. Então, como é que é feito o vinho? Né? Então, a uva é separada dos raques, né, por esmagamento, e aqui normalmente é adicionado metasulfito de potássio. Por que se adiciona isso? O que se adiciona? Antibactericida, né? Lá no começo já, para evitar que antes da fermentação alcoólica, antes da gente adicionar a levedura ou antes de deixar ela naturalmente fermentar, cresça apenas a levedura e diminua um pouco a carga bacteriana do vinho. Desculpa. Então, aqui pode-se adicionar a levedura, né, geralmente 99,9% dos casos é a levedura Saccharomyces cerevisiae, mas a gente tem também vinhos de fermentação natural, né? Que aí a gente simplesmente deixa em ação do tempo as leveduras naturais da própria uva fazerem essa fermentação. E aí pode-se fazer aqui a maceração, a chaptalização e as remontagens. Descuba com a prensagem final da fermentação alcoólica. Vai para a fermentação malolática. Faz aqui uma análise geral, né? As transfegas, atestos, filtração e sulfito. Estabilização do vinho, amadurecimento ou não em carvalhos, corte, se precisar, né? Análise geral da estabilidade do ácido tartárico, análise de sulfito, filtro, engarrafo e envelheço na garrafa. Então, vamos por partes. Esmagadora aqui, né? Como é que a gente faz esse esmagamento da uva? Ela não é uma esmagadora não é um moinho, né? Porque a gente quer justamente evitar a quebra dos engaces da parte verde. Adiciono anidrido sulfuroso ou dióxido de enxofre, né? Sulfitagem, para ação antioxidante, bactericida e levuricida. Então, isso aqui é uma foto antiga aqui de uma máquina desengaçadeira e esmagadeira. Né? Separa os raques da baga da uva e esmaga ela, interfere negativamente na composição, se tu deixar, né, essa parte verde, a baga da uva, negativamente na composição química do mosto, tem um baixo teor de açúcares, tem uma acidez elevada, né, e um alto valor de teor de potássio. Favorece o aparecimento de gosto amargo e sensação astringênicas em vinhos tintos. Adição do metasulfito de potássio é um sal de coloração branca solúvel em água que libera 50% aproximadamente em dióxido de enxofre, tem ação antisséptica e desinfetante, exerce ação seletiva dos micro-organismos presentes no mosto, favorecendo e estimulando a ação das leveduras, impedindo a multiplicação dos micro-organismos indesejáveis, como bactérias acéticas e lácticas, por exemplo.
Então, vai para maceração, né? Onde eu vou ter a ação natural de enzimas, pectinases, hemicelulases, glicanálises. O ideal para vinhos é que chegue de 12 a 13% de graus no saque, a uvas para escolete de 215 graus por litro ou mais ou menos 23 graus Brix. Pode-se fazer a chaptalização, né, que é a adição de açúcar para correção máxima de 3 graus no saque. Então, para que a gente faz essa maceração, né? Quanto maior ela, maior a extração de pigmentos, vai facilitar a clarificação e a filtração, porque não vai passar tanto resto de casca, e aumenta a qualidade e estabilidade do vinho. Então, após algumas horas, a massa sólida começa a movimentar-se até a parte superior do recipiente, impulsionada pela formação inicial de CO2. Então, coloquei aqui o vinho, né? Os engaços, amassei, estou aqui na minha cuba de fermentação. Adiciono CO2 e por uma bomba pode vir aqui para essa minha cuba de fermentação e fazer a descuba ou remontagem. Então, efetuadas de forma suave, pelo menos 2 vezes ao dia. Extrai os compostos da parte, né, os componentes da parte sólida da uva, homogeneiza, hoje eu estou com um trava-língua, né? A massa para fermentação, controla a temperatura e evita o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis na parte superior sólida da uva. A chaptalização a gente já falou, né? Correção do mosto com sacarose. Então, a remontagem, nessa, né? O mosto é retirado do recipiente de fermentação por uma torneira localizada na frente, na parte mais baixa do recipiente. O mosto cai de uma determinada altura para outro recipiente, que é a mastela. A pressão da queda produz uma emulsão que facilita a dissolução do oxigênio. O mosto arejado é remetido a uma bomba para a parte superior do outro recipiente, de modo a molhar a parte sólida. Opa, bagaço. E aí eu vou adicionar a levedura, que normalmente é feito um pé de cuba anterior, né, de 48 horas antes, que vai ser a diluição no preparado comercial no mosto, de 2 a 5% do volume total. Ou eu posso adicionar, né, diretamente na massa do vinho. Então, nessa Saccharomyces cerevisiae, a levedura mais utilizada para isso, tem uma alta tolerância à concentração de açúcares, capacidade de fermentar a frutose, alta conversão de açúcares a etanol, tolerância a altos teores de sulfito, baixa produção de metanol, ela flocula no final, né, então eu consigo tirar ela mais fácil, e ela também produz aromas típicos. Gente, vocês estão aí, eu estou preocupada que vocês estão tão quietinhos. Falar de vinho é tão bom. Eu tô aqui. Estão bem? Estão vivos? Não vamos tomar vinho agora de manhã, né? Ah, tem um aqui até, um seco, um semi-seco, um branco. Olha aí, ó. Tô brincando. 9h30 da manhã, já imaginou? Mãe apavorada. Imagina. Essa mulher tá incentivando os filhos a tomar vinho. Então, a fermentação alcoólica ela é tumultuosa, principalmente pela formação, né, do CO2. Conforme vai formando CO2, ele mesmo vai mexendo, né? Então, vou ter vários tipos de Saccharomyces cerevisiae. Não tem aqui agora o Valium, que também é bem utilizada para fermentação de vinho. Quais são os controles que são feitos? O nível de CO2 que está sendo desprendido, né? Que daí eu sei quanto está fermentando. A temperatura de fermentação de 25 a 28 graus. A densidade final do mosto, de mais ou menos 0,99 graus por litro. Teor de álcool, acidez total e açúcar. Então, na interrupção da fermentação, quando eu quero vinhos mais macios, eu suspendo com sulfito. Quando eu quero vinhos doces naturais, com álcool. Então, no mosto, eu vou ter essa mistura, né, de açúcar, hexoses, pentoses. Quem são hexoses? Principais açúcares, glicose e frutose, e as pentoses, arabinose e xilose. Polióis, acidez, bitartarato de potássio, sais minerais, substâncias, matéria corante, etc. E eu quero transformar o mosto em vinho, onde eu vou ter água, álcool etílico, glicerina e álcool superiores, alguns outros ácidos, tanino, o bitartarato de potássio segue, né, sais minerais e outras substâncias. Então, a descuba, né, a queda de temperatura, paralisação da formação do gás, diminuição da viscosidade do mosto, e aqui, né, eu posso aumentar a quantidade de açúcar se eu precisar completar minha fermentação alcoólica. Só um minutinho, tem alguém querendo entrar. São horas, Natália? Só para incomodar. Bom dia. Bom dia, prof. Então, a descuba.
Quando se obtém a cor desejada, realiza-se a separação das partes sólidas do líquido, deixando em torno de 15 a 25 gramas por litro de açúcar residual. Aí eu posso fazer o vinho gota, né? Que eu posso mosto extraído sem auxílio de prensa dessas partes sólidas que eu estou tirando do meu vinho. E o vinho prensa, né? Obtido pela prensagem, 15% do volume total. Então, de 3.500 quilos de uva sem as raques, consigo extrair de 500 a 600 quilos da parte sólida. Então, de 15% a 18% ainda é a parte sólida. A parte sólida prensada é a matéria-prima para a elaboração da graspa. Essa sim, se tomar um gole de manhã cedo, acorda cruz, levanta até defunto. Então, eu faço essa desculpa para separação das substâncias mais grosseiras em suspensão, interrupção da remontagem, retirada do mosto pela parte inferior do fermentador e retirada da parte sólida e prensagem. Final da fermentação alcoólica é uma fermentação lenta, né? Complementação da fermentação alcoólica pelo CO2, pela temperatura, pela densidade do mosto. Faço, né, análise de teor de açúcar, ácido e álcool. E aí vou para a fermentação malolática, né? Transformação do ácido málico em ácido lático. Normalmente feita por bactérias, né? Oniococos, lactobacillus e pediococcus, para estabilização biológica do vinho, redução da acidez total, desprendimento de CO2 e pequena elevação da acidez volátil do pH. Então, a transformação da bactéria... Ai, eu tô engasgado com mate. Da bactéria lática, né? Geralmente com leuconostoque, transforma o ácido málico em lático, reduz a acidez, aumenta a estabilidade microbiana, né? Diminuindo o pH, menos micro-organismos vão sobreviver. E, principalmente, melhora o aroma. É por isso que a gente faz a malolática. Então, reduz as notas vegetais e aumenta o aroma frutado. A fermentação malolática se inicia após a fermentação alcoólica com a autólise das leveduras. Pode ser natural ou através da inoculação das bactérias ácido-láticas, né, no final da fermentação alcoólica. Normalmente são adicionadas, né, para justamente melhorar esse flavor, né, melhorar o conjunto da obra, não só o aroma, mas também o aroma e o sabor na boca. Deixa mais encorpado o vinho. Quanto à liberação de aromas, né, os fatores que interferem no desenvolvimento da fermentação malolática. A temperatura um pouco mais baixa, de 15 a 18 graus, evitando a acidez volátil e a evaporação do vinho. A acidez, né? A elevada acidez e pH menor que 3,1, para inviabilizar qualquer outro tipo de fermentação. O oxigênio pode ser suprido pelo próprio oxigênio dissolvido já no vinho. A adição de sulfitos, né? Impede a atividade de bactérias láticas. E presença de borras. É melhor que não tenha muita borra, porque o depósito com um número elevado de leveduras mortas fixa a cor e os taninos e é responsável por gostos de ácido sulfídrico e mercaptano nos vinhos, que não é muito bom. Então, no final, né, para estabilização proteica, pode ser feita uma precipitação com polifenóis, estabilização dos ácidos, né, tartárica com sais, com diminuição da temperatura de 3 semanas a menos 5 graus, estabilização microbiológica com adição de sulfito. E quando que acaba essa estabilização? Quando eu tiver um vinho límpido, brilhante, com aroma secundário agradável e ausência de instabilidade. Então, se faz de novo todas as análises de rotina. Pode ser feito cortes, né, também chamado assemblage. Os vinhos varietais não sofrem cortes. Né, qual que é a finalidade desse corte? É um produto final mais harmônico, evitando excesso ou deficiente de certos componentes. Então, algumas vinícolas fazem a mistura de vinhos, né? Um vinho ficou muito ácido, o outro vinho ficou mais doce. Pode-se fazer esse corte, essa mistura de vinhos, de uvas, né? Filtração, normalmente usado filtros a vácuo, né? De terra de atomácea ou perlita. E filtros de placas em séries. Então, retirada de micropartículas indesejáveis, pode ocorrer ainda a retirada de atributos do vinho. E é prática dispensada em muitos vinhos de qualidade. Se o teu processo já vem, né, bem, com bastante levedura, bastante estável o teu processo, tu não precisa filtrar ele tão bem. Mas se o teu processo está tumultuado, tem que acabar passando por uma filtragem, né, melhor no final. E aí eu faço engarrafamento, né? Normalmente as garrafas de vidro são verde, né, de 750 ml, e rolhas de cortiço. Tem se utilizado muito agora garrafas com outros volumes, né, menores, maiores, o bag-in-box, que é as caixinhas, né, do vinho, e rolhas sintéticas, principalmente para vinhos jovens que permanecem na garrafa por no máximo 2 a 3 anos. Hoje tem até, como é que é? Rolha de rosca,
né? Vinho de rosca. E aí vamos para o amadurecimento ou envelhecimento na garrafa, para perder a tanicidade e a astringência. Então, a astringência é a sensação provocada pela reação dos taninos com as proteínas na boca, quando perdemos momentaneamente o poder lubrificante da saliva. Essa ação é desagradável quando muito intensa, né? E às vezes tu toma um vinho assim, nossa, um vinho tão seco, tu toma um gole que tem que tomar 2 litros de água, né? Normalmente são vinhos muito astringentes. Então, o amadurecimento se produz através da polimeração dos taninos, se intensifica com a oxigenação ou arejamento do vinho. Esse arejamento é feito passando o vinho de uma pipa para outra pipa ou nas barricas de carvalho de pequeno volume. O envelhecimento normalmente vai de 6 meses a 1 ano, né, formando o buquê ou complexo, né, esse aroma mais complexo, realizado em total anaerobiose ou ausência de ar. Certos vinhos europeus, como na região de Bordeaux, na França, permanecem em maceração por períodos nunca inferiores a 10 dias, de modo a extrair a maior quantidade possível de taninos. Naturalmente, esses vinhos jamais são consumidos antes de 4 ou 5 anos de envelhecimento, para justamente diminuir a astringência. Gente, dúvidas de vinhos? Sabiam já bastante de vinhos? Não, prof, muita coisa ficou. Eu queria até saber o que. Eu acho que tu falou, só que eu acho que eu me perdi. O que é tringência? É tringência? Isso? A astringência É. é o sabor amargo. Sabe quando tu toma aquele vinho que te seca toda a garganta, assim, dá uma sensação assim, ai, não gostei. Normalmente, principalmente mulher, né? Toma esses Sim, vinhos mais secos, assim, bah, não gostei desse vinho. Muito seco. Às vezes é porque ele sim. tá muito astringente, ele não ficou maturado o suficiente. Daí fica aquele. Os vinhos Sim. argentinos, principalmente, tem muito, assim, esse amargor deles, mais característico, né? E o chileno, não? Não O sei chileno também. depende da região, depende do tipo. Os uruguaios e os argentinos são bem característicos, assim, essa coisa um vinho mais taná, mais merlot, assim, ele é um vinho mais encorpado que tem mais essa astringência na boca. Eu, Hum, eu assim, pessoalmente não sou muito, mas dizem que quanto mais entendido de vinho tu é, mais tu gosta desse tipo de vinho. Então, né, não sou muito, Sério, uma vez muito tomei sim. um vinho que eu gostei muito, que tinha, tipo, gosto de madeira. Eu não sei se ele ficou muito tempo no barril. Nossa, ele é muito bom. Às vezes eles ficam. Nossa, tem vinho que fica 30 anos, né, em barrica de carvalho, assim. E hoje em dia já tem em barrica de carvalho, tem outros tipos de barrica de madeiras, né, que dão mais sabores, mais. Nossa, hoje, sim, se vocês forem estudar vinho, estudar verdade, assim, virar enólogo quase de vinhos, nossa, os caras estão fazendo assim mexendo tanto nessa parte que não é nem na tecnologia do vinho, e sim na forma de colocar ele, né, de expor ele, de deixar ele maturando mais tempo, de fazer a fermentação malolática com outras leveduras, né? E isso tudo mexe no aroma e no sabor final do vinho. E faz uma diferença incrível. Tipo, a minha aluna que usou Saccharomyces e usou essa outra levedura, eu não sou conhecedora de vinhos e tu só no sentir o cheiro ali, no odor do vinho, tu já nota que é diferente. Né? Um tem um sabor mais seco e o outro bem mais frutado, assim, lembra quase uma bebida misturada, sabe, com outras bebidas, e é só vinho. Então é muito bah, maneiro. que legal isso, prof. Até eu queria comentar. Tu comentou sobre adicionar beterraba ou cana-de-açúcar também, dependendo às vezes. Isso seria tipo suco, assim? Ou Isso, o açúcar da beterraba é e do... sintético ou eles extraem, assim? Não, estranho, pode até ser açúcar comercial, comprado na feira, assim, no mercado, que tu pode adicionar. Hum, Porque se a uva não chegar naquele grau Brix, né, digamos que lá, não me lembro que ano que foi, mas eu lembro que, tipo, choveu muito. E aí o sol que ajuda a uva a crescer, a fazer o açúcar, né, a produzir mais açúcar, tem um maior grau Brix, a uva não chegou no grau Brix que precisava. Então, por legislação, tu pode, na hora de fermentação ali, ó, eu sei que vai dar no máximo, né, eu preciso que dê 12 graus no saque, ou sei lá, 12% de álcool, vou falar em porcento só para ficar mais fácil, mas não é o usual na indústria do vinho, né, 12% de álcool. E eu não tenho açúcar suficiente para isso, na minha uva, né, no meu natural ali. Então, tu pode adicionar uma certa quantidade de açúcar para chegar no mínimo de tu ter um vinho, né, base, ou um vinho de mesa, ou um vinho que tu está produzindo.
Então, tu pode escolher, eu preciso adicionar açúcar, eu vou adicionar. Aqui no Brasil, a gente adiciona açúcar de cana porque é barato, né? Mas na Europa não tem cana, então eles adicionam açúcar de beterraba. Né? Então, pode adicionar para justamente fazer, porque esse açúcar não vai ficar muito pouco residual no vinho, né? Ele vai ser quase todo fermentado pela levedura. Então, vai ficar no final pouco açúcar residual. Ah, interessante. Gente, o vinho é muito massa. Com De certeza, eu verdade. queria até fazer uma especialização nisso, de Tem muita enologia, né? coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou dar um spoiler, que uns dias eu convido vocês para a defesa da Andressa. O trabalho dela fez, olha só. Isso aqui é só os compostos aromáticos do vinho. Isso aqui é o mosto, né, que é lá antes da fermentação, e aqui são os tratamentos que a gente fez com 5 leveduras diferentes, enfim, usando várias estratégias fermentativas. Os ésteres são os principais responsáveis pelos aromas de frutas, de abacaxi, de flores, né, pêssegos, enfim. A gente não adicionou nada disso, a gente só fermentou com leveduras diferentes, com características diferentes. E a gente vê, olha a quantidade de ésteres, de álcoois e de ácidos e outros compostos. E aí a gente vai lá Esses e números são que, tipo, nomenclatura, prof? Como é esses que aqui, eles representa? estão em miligramas por litro. A gente fez análise num cromatógrafo, um espectro de, não, num cromatógrafo de massas, e eles vão te dar a quantidade de cada um. Ai, que legal! Eu estava estudando isso semestre passado, muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui a dissertação em andamento, só para mostrar para vocês por cima. Ela deve defender agora, em novembro. Quero ir lá no final, mas vou ter que esperar ele carregar um pouquinho. Aqui. Cadê as tabelinhas? Aí, o que que a gente vê? Isso aqui, ó. Isso aqui é tudo que tem no vinho, de aromas, em cada um dos tratamentos. Aí, o que que a gente conseguiu ver? Neste gráfico aqui. Isso aqui tudo é programa de análise, tá? Não é o gráfico final, né? Eu só colei. Então, ó, os 4 tratamentos, ela fez em triplicata, sempre ficaram muito próximos. Né? Ó, então, os tratamentos 4, os tratamentos 3, aqui tratamento 1 e 5, que é a mesma levedura, só que uma é filtrada e outra não, para ver se perde o aroma. E aqui o 2. Então, o que a gente viu? Que esses aqui são os mais aromáticos, que tiveram maior extração de aromas, seguidos pelo 3. Depois vem o 1 e o 5, e aqui o 2. O 1 e o 2 é só Saccharomyces. Então, a gente vê que o Saccharomyces, só a fermentação com Saccharomyces, ela ficou muito mais baixa no teor de aromas que o 3 e o 4, que são a outra levedura. E aí a gente foi pro sensorial e a gente viu isso também, ó. Os tratamentos, né? A gente teve 16 enólogos treinados, a gente vai lá e faz o tratamento, vê se eles conseguem ver isso, essa mesma percepção que a gente tem na parte química, na parte sensorial. E aí a gente tem esse tipo de gráfico aqui, assim, tipo, ó, nitidez aromática, tratamento 1, 2, 3, 4, 5. Complexidade aromática, é mais legal esse aqui. Intensidade floral, frutas cítricas, frutas tropicais e frutas maduras, o tratamento 4 foi o que maior teve, o que bate com o tratamento lá de química, né, com a parte química da sensorial também. Daí a gente vê, né, gostos indesejáveis e gosto que a gente não quer na boca, teve pouquíssimo, e ficou mais próximo que persistência, aroma floral, né, aroma frutado, cítrica, tipicidade ficou pouca, ou seja, não deu para ver assim, esse vinho é da serra, esse vinho é da... Não, mas deu para ver que bastante aromas foram feitos. Que legal, prof. Como é que tipo, vocês fazem com as pessoas treinadas, assim, para sentir A gente saiu o... convidando, tinha enólogo da Miolo, da Chandon, da Salton, da Aurora, de todas as vinícolas quase da Serra, a gente convidou os enólogos para provar o vinho. Daí que show. eles foram lá provar, ficou bem legal. O trabalho ficou muito massa. Mas dá um E aí trabalho vocês... do cão, né? Porque Sim. Mas ficou muito legal, tu fazer a parte química e ver, né? A gente viu que várias partes químicas que o cromatógrafo nos dias não são depois perceptíveis no final, né? No sensorial, porque
o equipamento químico vai te dizer, deu gosto de abacaxi. Quando tu coloca na boca, como tem aquele vinho, tem vários sabores e odores, e as nossas papilas gustativas muitas vezes nos enganam, né? Um acaba anulando o outro, a gente não viu isso na sensorial. A gente teve uma ideia que tem frutas cítricas, que os enólogos superviram, né, que tem frutas cítricas, mas não exatamente de abacaxi que a gente viu no cromatógrafo, então ficou bem maneiro. E o trabalho dela era, entre aspas, simples, assim. Então tem muito trabalho assim, nessa parte do vinho, no estudo do vinho, né, e da fermentação, que a gente mexeu o quê? Numa levedura, só. Mas a gente não adicionou nada, a gente não botou nenhum aroma, a gente não cultivou diferente, nada. A gente fez o mesmo processo do espumante normal deles e adicionou uma levedura nova. Ficou bem maneiro. Muito bacana esse trabalho. Uma vez a gente foi na Salton. Eu queria saber, eles falaram que uma vez eles receberam uma proposta de que eles tinham que produzir um vinho que tivesse todo esse sensorial de um vinho envelhecido por tantos anos, mas eles queriam que esse vinho não demorasse mais do que 10 meses, sabe? Essa mudança, por exemplo, na levedura, daria pra, tipo, dar esses toques de um vinho envelhecido num vinho que tem, tipo, 10 meses só de armazenamento? Não sei se todos, porque tem alguns assim, enólogos que falam que justamente esse tempo de amadurecimento é aquele tempo que o vinho leva para incorporar esses sabores, né? Então, tipo, da Andressa, eu não tenho certeza no final se, tipo, a gente fez a análise do vinho na fermentação, logo que terminou a fermentação e depois de 3 meses engarrafado. Né? A gente não sabe se aqui 6 meses engarrafados, se a gente fizer a análise, vai dar mais ou menos esses aromas incorporados ou não. Né? Então, tem algumas... o ideal para esse tipo de vinho seria justamente testar algumas outras leveduras, deixar 10 meses, né? Que se eles querem deixar em 10 meses. Eu quero deixar um vinho mais amadeirado. Mais amadeirado, infelizmente, só deixando em barrica de carvalho, porque não tem como uma levedura fazer aromas amadeirados. Mas aromas mais frutados, aromas mais cítricos, que a gente já conhece, né? A gente sabe que a gente aumentando etanoato de etila vai dar um sabor mais frutado. Né? Aumentando o tartarato de potássio vai dar não sei o quê. A gente já tem mais ou menos um gosto de nozes, gosto de girassol, tem, né, vários aromas, principalmente de ésteres, né, que são bem específicos daquele éster, por exemplo. Que levedura que produz esse éster? Essa. Dá para testar no vinho? Dá. Né? Por exemplo, o sabor de nozes mesmo, talvez ele consiga confundir no sensorial com sabor amadeirado. Daí tem que fazer uns testes, né? Mas tem um mundo de coisas, porque o vinho, na verdade, a indústria do vinho, a indústria do champanhe, ela é muito antiga ainda, né? A gente acaba usando, assim, vem de geração a geração, né? As enólogas, os grandes empresas de vinho, elas usam o mesmo processo há anos. Agora que a gente tem a mutação genética de leveduras, né? Que a gente consegue ter uma abertura maior, né? Para esse tipo de tecnologia, de usar uma levedura nova. Né? O próprio vinho de fermentação natural. Como é que é o nome dele? Tem um vinho, um nome específico, que é caro pra caramba. E tu não adiciona. Vamos ver se eu vou achar. Ele tem um nome específico. Não achei, que o cara tá mentindo, não é esse nome. Tá, daqui a pouco eu acho. Tem um vinho específico que tu deixa, é tipo um vinho selvagem, tipo, tu deixa ele fermentar sozinho, sabe? Tipo o pão, agora tem muita gente fazendo pão de fermentação natural, né? Tu deixa lá na bancada e esquece dele. Ele é tipo uma inovação, porque a gente sempre adicionou, né? Sempre foi adicionado. Enfim, não vou achar. Agora porque eu quero, não acho. Ele sempre foi adicionado de uma... Eu tenho uma dúvida, tipo, tá, hoje a gente adiciona a levedura, e quando fazia um vinho antigamente que não se adicionava, tipo, sempre se conseguia essa levedura? E ela tava onde? Na madeira? Na uva. Na Na própria uva. Ah, Porque se a gente não colher a uva, se tu deixar a uva no pé, ela vai apodrecer, né? sim.
E justamente quem faz ela apodrecer é essas leveduras, que estão naturalmente ali. Por isso que o pessoal está fazendo, acho que é terroir, vinho terroir, talvez. Estão fazendo esses vinhos assim, pega lá, coloca dentro de uma dorna e deixa. Só que daí teu processo demora muito mais, né? Em vez de tu adicionar ali tua levedura, que vai estar acostumada, né? Essa Saccharomyces vai estar bombando, tu deixa lá o vinho. E aí tu vai só, analisando, né? A quantidade de açúcar residual e a quantidade de uva. Mas deve ficar diferente mesmo, porque eu já comi pão de fermentação natural, acho que minha mãe fez mesmo. Só com a farinha, né? Tu deixa ela Sim, tu deixa lá. e fica Esquece do diferente. pão. Não é igual, é diferente. Uhum. Acho que fica especial mesmo. O pessoal está tentando fazer, né, os vinhos de identidade, digamos. Né, tu vem aqui na serra, por exemplo, tu pega aquela uva, tu macera e deixa lá. Ela vai ter a mesma fermentação que a vinícola do lado, né? Se tu deixar naturalmente, porque naturalmente daquela região vai ter mais ou menos o mesmo tipo de levedura, de bactéria, de fungo, enfim. Então, normalmente ela vai ter tipo uma assinatura da tua região. Né, ó, os vinhos naturais aqui, terroirs, acho que é terroir. Tem um nome específico, assim, de fermentação natural. Nessa região vão ter essa assinatura, esses aromas, esse flavor, essa incorporação de madeira ou não, né? Enfim, dependendo do bicho. E os vinhos, se tu fizer isso no Nordeste, que tem outro clima, né? Outra temperatura natural, outro, enfim, tudo muda completamente. Né? O teu sabor, teu flavor, teu aroma, tua complexidade do vinho. Então lá vai ter uma assinatura que teria outra. Então isso é bacana também, né? Tipo, Sim, tu conseguiria muito legal. um enólogo conseguiria diferenciar só no Provale. Ah, não, esse aqui é um vinho da Serra Gaúcha, esse aqui é um vinho da... Sim. Bem maneiro. Tem com GPS. É tipo um GPS. E eles fazem daí o código de barra, que tu... Isso eu tô falando de grandes vinícolas, de grandes experimentos já, que, por exemplo, na Europa, né? Já tem, assim. Tipo, a patente que eles chamam tem um nome pra isso. Tu vai lá e faz, tipo, daí tu consegue fazer, tipo, esse vinho aqui veio da uva tal tipo, de tal região, fermentou naturalmente com as leveduras, daí eles não sabem as leveduras, né, naturalmente, por tanto tempo. Uhum. Daí tu consegue, tipo, seguir, sabe, o teu caminho do teu produto final, exatamente o que foi adicionado, como que passou, tarará, bem legal. Uhum. Eles estão tentando, estão estudando fazer isso aqui na Serra. Tomara que dê. Vamos para vinho branco. Não muda muito do processo, né? Então... Então, pega a uva, esmaga, né? Metasulfito de potássio, desmontagem, derbuagem, chaptação, adição da levedura, clarificação se necessário, né? Se passar muita casca, muito pigmento, cortes, filtração e engarrafamento. Então, né, normalmente, as uvas utilizadas, o rizinho itálico, chardonnay, os vinhos, né, feitos com uvas brancas, com vinho branco, Riesling itálico, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Trebbiano, Pinot Blanc, Pinot Grigio, Moscatos e Malvasias. Então, exclusivo para vinho branco, né? Eu preciso separar com certeza a minha casca, né? Sem deixar a presença dessas partes sólidas. Então, posso fazer por método estático, deixo paradinho, a uva, né? A casca sobe e eu retiro a casca. Ou por esgotadores estáticos, o fundo perfurado e prensagem da massa escorrida. Posso prensar, fica a casca e passo o vinho. Ou método dinâmico, não é usado para elaboração de tintos finos, de vinhos finos superiores, por intensa agitação e alta carga de sólido. Então, prensa inclinada, né, rosca sem fim. Então, eu tenho que fazer a desborra, que eu vou tirar o que nessa borra? Películas, sementes, engaze, folhas, resíduos de terra, insetos, membranas de parede celular, mucilagem, substâncias péticas, proteicas, etc. Então, limito fenômenos de excessiva maceração, elimino partículas em suspensão. Se mesmo assim, no meu processo aqui não conseguir tirar tudo, eu preciso fazer uma clarificação, né, com uso de centrífugas ou filtros, ou estática. Coloco clarificantes, baixo a temperatura, ou uso alguma enzima, né, e aí eu separo completamente. Meu vinho tem que seguir o mais claro possível. Posso ou não adicionar, né, açúcar na chaptalização, né, o graus Brix é os sólidos totais solúveis, ou graus Babo também, que são chamados, né, porcentagem de açúcar, e posso, né, então fazer essa correção do meu teor de glicose. Pé de Cuba, normalmente, né, que eu faço reativação na minha levedura, Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces variedade baianos, que é a mesma Saccharomyces, mas mais alcoólica.
Então, ela alcança, né, um teor alcoólico mais elevado para elaboração principalmente de espumantes. Os transfegas, atestos de filtração, transfegas para eliminar se ficar alguma coisa de boa, atestos repor a quantidade de produto evaporado, eu posso adicionar aos poucos mais vinho, e filtração. Clarificante, né, ele produz uma carga, em geral, carga positiva, então ele se liga, né, se eu quiser tirar mais do que eu passa, né, não quero um vinho rosé, eu quero um vinho branco, então posso botar esses clarificantes. Normalmente podem ser proteicos, gelatina, caseína, albumina, de origem vegetal, celulose, agar-agar, alginato, origem biológica, né, enzimas ou sintéticos, poliamida, PVPP, etc. Então, as pectinases, né? Como é que eu utilizo se eu for usar a pectinase? É a mais utilizada na indústria hoje, porque ela é bem específica. Então, as partículas em suspensão, a pectina tem carga negativa. Então, a precipitação, né, vai ser quando a minha carga positiva da minha carga negativa da minha pectinase alcançar as cargas positivas das minhas cascas, eu vou ter uma neutralização e elas vão se precipitar, elas vão ficar mais pesadas e vão descer. Aí eu consigo tirar. Cortes, né? Eu faço uma análise, estabilidade do ácido tartárico, análise de sulfito. Se precisar, né? Eu posso misturar ou não esses meus vinhos. Filtragem e engarrafamento. O que eu preciso ter no meu rótulo do meu vinho, né? Obrigatoriamente a marca, se ele vai ser um vinho tinto ou vinho de mesa, o tipo de uva é facultativo, o ano é facultativo, as quantidades de álcool é obrigatório e a quantidade de volume também é obrigatório. No contrarótulo, quem que foi o elaborador ou engarrafador, com endereço CNPJ, registro do produto no mapa, né? Responsável técnico, composição, não contém glúten, é obrigatório, a validade é obrigatório, evite o consumo excessivo de álcool, é uma fase de advertência obrigatória, e o lote é obrigatório. Isso é o mínimo. As alterações no vinho, né? Normalmente as bricobianas, ela traz o sabor de azedo, né? A Stactobacter, ela oxida o álcool em vinho, transformando em ácido acético ou vinagre. Aromas de flor, normalmente levedura oxidativa, Cândida, Pichia, Rancenua, Betalamyces, oxida esse álcool etílico acetaldeído, produzindo um véu na superfície do vinho. E volta a bactéria anaeróbia, ataca o bitartarato de potássio, o ácido tartárico, tanina e glicerina, dando origem ao ácido lático, acético e propiônico. Enzimáticas, né? Pode dar oxidásica ou castanha, produzida pela diastase oxidante, secretada, enfim, por essa levedura. A matéria corante do vinho é oxidada, insalubiliza-se e precipita-se no fundo das vasilhas. O vinho toma coloração tinto âmbar, ou amarelo âmbar, ou escuro, um gosto de cozido um pouco amargo, denominando-se vinho madeirizado. E química, né? Doenças de origem não microbiológica, pode ser férrica, quantidade de ferro, classe branca, fosfato férrico, sal esbranquiçado, principalmente em vinhos brancos, azul com ferro com polifenóis e cúprica com excesso de cobre. Então, essas são algumas alterações que podem ser trazidas no vinho que a gente não quer. Vinho do Porto, né? Diferente dos outros vinhos. Isso, sotaque não é de português. Então, é um vinho generoso, produzido exclusivamente na região do Douro, em Portugal. Então, o que torna o vinho do Porto diferente dos restantes dos vinhos, além do clima úmido, é o fato da fermentação do vinho não ser completa, sendo uma parada numa fase inicial, 2 ou 3 dias depois do início do vinho. Adição de uma aguardente vinílica neutra com cerca de 77% de álcool. Assim, o vinho do Porto é um vinho naturalmente doce, né, porque não conseguiu fazer toda a fermentação alcoólica, então o açúcar natural das uvas não se transforma completamente em álcool, e mais forte porque foi adicionado álcool. É mais forte que o restante dos vinhos, entre 12% e 22% de álcool. Não sei se vocês já tomaram o vinho do Porto, mas ele é bem característico, ele parece um licor quase. Então, quanto ao paladar, vinhos extra secos até muito doces, né, de acordo com a altura em que a fermentação do mosto for paralisada e a adição dessa aguardente vinílica. Quanto a cores, podem ser brancos, retinto, full, red, tinto aloirado, aloirado claro. Quanto ao processo de envelhecimento, pode ser em casco de madeira ou em garrafas. Os vintages, ou vintages,
provenientes de colheitas em anos considerados excepcionais, que não devem ser bebidos depois de cuidadosamente decantados, senão 12 anos depois da sua data. Então, são vinhos bem diferentes daquele que a gente tem aqui, né? Alguém já tomou vinho do Porto? É ruim pacas. O meu paladar. E também é caro pra caramba, né? Eu acho que isso que me impediu de tomar, prof. Porque Caro é aqui bom pra se é nós ruim, é eu caro nem pra sei. caramba. Às vezes tem carnes com vinho do Porto. É muito utilizado na culinária. Eles colocam por cima da carne, assim, fica tipo um chocolate. Bleh, doce pra caramba. Duas coisas Sim, tão eu provei, gente, que uma vez eu fui. Tu junta Oi? duas coisas tão caras, prof. Vinho e carne. Prof, já tomou sangria? Sim, sangria é muito melhor. Uma vez, agora eu vou tirar a apresentação para contar pra vocês. Eu fui convidada para uma formatura. Não sei como é que eu fui convidada, nem lembro como eu fui convidada. Um cara muito cheio de dinheiro, lá em Santa Maria. Que era lá no restaurante Valdebuia, que é na Serra, tu ia de van. E, gente, eu passei muita fome. Era só coisa muito fina e meu paladar de pobre não comporta. E eu lembro que o prato principal era um bifão enorme, assim, dessa altura, e eu só como carne bem passada, tá? Então, tipo, já assassinava aquela carne. Com um monte de vinho do Porto em cima. Então, tipo assim, era uma carne mal passada, que eu não gosto, com um monte de sangue, né? Que dá aquele gosto na carne. E cheio do vinho do Porto, que era tipo um gosto de chocolate pra mim, entendeu? Pra grossa aqui. E todo mundo, ui, ai, que coisa maravilhosa. E eu, gente, eu vou passar fome nesse casamento. Chique, não, formatura de medicina, chiquérrima. Acho que eu fui convidada por pena, não sei como. E aí também era para beber, assim, era só, tipo, vinho do Porto, vinho envelhecido, né, no fim, 20 anos, não sei aonde. Resumo, não fiquei nem bêbada, nem comi. Cheguei em casa e comi um X. Ah, pobre. Mas pra Já gente, comeu, já comeu pera ao vinho? É ruim também. não, graças a Deus. Essas coisas não me convidam, entendeu? Me convida para um clássico, um risotinho, uma galinhada, uma coisa, né? Agora essas coisas finas, tipo assim, paeja de frutos do mar. Muito legal, né? Podem convidar a mãe do Badanha, eu prefiro uma laminuta. E assim os vinhos. Se tu me der um vinho de 15 reais e tu me der um vinho de 300, eu não sei a diferença. Né? Tipo, a minha madrasta ganhou um vinho de 250 reais ano passado, de aniversário de uma turma lá. Ela dá aula para idoso, aula de educação física, tipo assim, eles têm um grupo lá de terceira idade, enfim. E aí eles foram para uma vinícola, esse grupo de idosos, é um monte de idosos, e compraram o vinho mais caro da vinícola, que era 250 reais, e levaram para ela. E aí, ano passado, ficou um ano lá na casa deles, meu pai e minha madrasta. A gente foi lá para Santa Rosa e ela disse, eu vou abrir hoje, né, numa ocasião especial, o vinho esse caríssimo e tal. Sério, se vocês botassem para mim aquele vinho e um vinho de 30, Lilian, sou grossa para vinho, não saberia a diferença. Achei bom, legal, tomei, né, enfim, fiz toda uma propaganda, mas não notei tanta diferença. Assim. Meteu umas palavras técnicas no meio, agradou já. Não, Senti professor, que o meu resíduo... irmão deu uma garrafa para a mãe, acho que estava uns 150 pila de vinho, e ela não gostou. Pegou e foi lá e fez quentão. Meu Deus, aí o bicho virou o bicho. Muito bom, a minha nona fez isso também uma vez. A minha mãe ganhou um vinho chique lá, nós tomamos meio dúzia de golinho e deixou na geladeira. E a minha nona veio passar uns dias aqui e meteu no sagu, disse que o sagu mais caro que a gente já comeu. Mas pra te ver, né, que gosto não é igual preço, não adianta, né? Mas dizem, né, que conforme tu vai refinando teu paladar e vai, né, treinando, enfim, nem me treino porque eu quero continuar com meus hábitos de pobre mesmo para não gastar tanto. Mania de universitário ainda. Então, bora para o espumante. Vinho espumante. Então, espumante clássico, né? A gente viu aqui, comercialização dos espumantes brasileiros. 2000 e 2007 já teve um crescimento, do moscatel, então, dobrou. Principalmente, né, o hábito de consumo de festas em comemorações. Então, na contramão da crise, o ritmo de venda de espumantes bate de todos os vinhos.
Os produtos brasileiros receberam 1.700 prêmios nos últimos anos, mas eles alertam, né, que medalhas não são o único parâmetro de qualidade. Então, dentro do país, a venda de espumantes já atingiu 4,3 milhões de litros no primeiro semestre, um aumento de 10% igual ao de 2017. Comercialização aumentou horrores, né? As exportações cresceram 61% em volume e 30% em valores, aproximadamente. Então, uma das principais ações do setor para ampliar as vendas do país tem sido desmistificar a ideia de que o consumo da bebida deve ocorrer apenas em ocasiões festivas. Então, realmente, se a gente for olhar, né, antigamente só tomava espumante no final do ano. Hoje, volta e meia, tu vai na casa de alguém e a pessoa te, quer uma cerveja, quer um vinho, quer um espumante. Principalmente o hábito feminino, né? Cresceu muito o consumo de espumantes, até em casa. E eu vou dizer que eu sou uma das culpadas, eu prefiro espumante a vinho hoje em dia, mais doce. Se a gente for olhar no total de medalhas dos espumantes e dos vinhos, a gente vê que a gente vai numa crescente também aqui. Em 2016 ganhamos muito mais, né? E vinícolas com espumantes premiados em 2018. Garibaldi, Aurora, Domo, Casa Valduga, Salton e Peter Longo. A gente vê que tá todo mundo ganhando aí medalhas de melhores espumantes. Então, nós, na Serra, fizemos espumante. Champagne é uma região da França, onde só o espumante feito na região de Champagne pode ser champanhe. Então, o que eles têm lá, né? As variedades usadas. Chardonnay, contribui dando fineza, complexidade e longevidade. Pinot Noir, corpo e estrutura. Pinot Meunier, não sei nem como é que se diz. Aromas frutados e florais. Então, o vinho base é produzido mediante fermentação convencionais, tanto em barris de carvalho como em tanques de ácido inoxidável, tendo uma duração de 7 a 10 dias. Classificação, né? Extra seco, teor de açúcar entre 15 e 25, seco 25 e 35, meio seco demi-sec de 35 a 50 e doce acima de 50. Na região de Champagne, aplica-se ainda as seguintes classificações. Brut Sans Amer, champanhe mais comum, que resulta na mistura de várias colheitas, e o millésime, produzido apenas de anos excepcionais, de oriundos de apenas uma colheita. Nós aqui ficamos, né, com espumante mesmo. Definições legais. Champanhe, espumante ou espumante natural. CO2 provém da segunda fermentação. O Charmat 4 TM, o Champenoisier com teor alcoólico de 10 a 15 a 13%. Vinho moscato ou moscatel espumante. Mosto de vinho moscatel com pressão de 4 TM, teor alcoólico de 7 a 10 e mínimo de 20% de 20 gramas por litro de açúcar remanescente. E temos também o vinho gasificado, que é a introdução de CO2 puro com pressão de 2 a 3,9 atm e um sabor alcoólico, teor alcoólico de 7 a 14%. Então, qual que é a diferença? E tem o vinho frisante também, né? Que é o natural, gasificado, com pressão menor e com teor alcoólico de 7 a 14%. Quanto ao açúcar, pode ser extra brut, até 6 gramas por litro, brut, de 6 a 15, seco de 15 a 20, demi-sec de 20 a 60 e doce mais de 60. Elaboração do vinho base, normalmente é Chardonnay e Riesling itálico quando uva branca e uva tinta, Pinot Noir e Cabernet Franc. As diferenças. Se eu tenho uva branca, não preciso usar tantos clarificantes, né? Se eu tenho uva tinta, eu tenho que usar um pouco mais. Uso moderado de clarificantes, todos eles sofrem a fermentação malolática, né, para aromas. E o vinho base pode ser elaborado com uvas tintas, aumentando o aroma e o corpo, né, deste meu espumante. Característica geral, teor alcoólico de 10 a 11%, acidez de 90 a 20 mEq por litro, baixo teor de açúcar residual e muitas vezes feito o assemblage, né, que é a mistura das uvas. Então, eu tenho 3 processos, 2, né, tradicionais, o processo Charmat e Champenoisier, que a gente vai ver um pouquinho, e o moscatel espumante. Então, vinho base, né, depois de fermentado, com as leveduras e tudo, ele é engarrafado, fermentação, se ele for engarrafado na farmácia, na própria garrafa, produção de CO2, álcool, né, e depósito, fermentação, final da fermentação alcoólica é feita as remontagens, separação do depósito, adição do licor de expedição e fechamento da garrafa. Vamos ver um pouquinho. Então, pé de cuba, né, adicionado aqui no meu vinho base. 4 gramas por litro de sacarose pode ser adicionado. 6 atm normalmente de pressão, gerando 1,4% de álcool.
que é esse licor de tiragem? É preparado adicionando açúcar ao vinho base. Pé de Cuba, normalmente é Saccharomyces cerevisiae baianus. Fermentação com teor alcoólico mais elevado, com pressão elevada e baixas temperaturas. Essa levedura ela tem um poder floculante, então é fácil, né, de tirar ela depois. Ativação de fermentação com nitrogênio e vitaminas, e depois ele é arejado. A tomada de espuma, que eles dizem, né? Que é conhecido na vinícola, por exemplo, que faz espumante, fala, agora é feita tomada de espuma. O vinho é submetido à segunda fermentação em tanques de ácido oxidável em vez da própria garrafa, e engarrafado sob pressão. As condições de 10 a 14 graus Celsius, 3 a 5 atm, e de mais ou menos 20 dias até 2 meses. Se eu tenho um charmat longo, de 2 a 10 meses em contato com a levedura, e eu posso também fazer a autólise dessas leveduras para incorporação de aromas. O ciclo isobarimétrico, né, evita a perda de pressão, alta pressão em mangueiras, filtros e tanques, injeção de nitrogênio e CO2 e temperaturas próximas a zero. Adição de licor de expedição, porque daí eu quero fazer um brut, um DMC com um doce. Posso adicionar até 75% de açúcar em peso no meu vinho base, faço sulfitagem, adiciono isso tartárico e posso utilizar também brandy. Então, filtração para estabilidade microbiológica, né? Placa de celulose, filtro de membrana e manutenção da pressão. Engarrafamento. Normalmente garrafas verdes de diversos tamanhos, a espessura de 3 a 5 milímetros, né? Porque a garrafa de espumante tem que ser mais grossa, para justamente todo o processo feito sobre alta pressão. Né? Alta não digo, 4 bar não é tão alto, mas sob pressão. Então a rolha tem que ser diferenciada. O diâmetro interno do bico da garrafa de 18 milímetros e a gaiolinha é uma proteção contra o estouro, né, da rolha. Esse aqui é o método Charmat. Agora vamos para o Chapanosier. Então, é o único permitido na região de Champagne, por exemplo. Tem as mesmas características do vinho base, da levedura e da adição de açúcar. Adiciona clarificantes ou não, ativa a fermentação e arejamento, homogeniza em tanques, em mistura de tanques. Então, as palavras Chapanosier e Charmat têm origem francesa e estão relacionadas ao processo de fermentação da bebida, responsável pela perlage, aquelas bolhas presentes no espumante. O Chapanosier, então, por esse método, as borbulhas do vinho são criadas graças à segunda fermentação que é feita já na garrafa. Ou seja, primeiro fermenta-se o mosto para que seja transformado em vinho, que a gente chama de vinho base. Depois, com o vinho já engarrafado, ocorre a segunda fermentação. Nos primórdios, isso acontecia, pois, com o frio, os açúcares do mosto não eram totalmente consumidos e as leveduras não estavam todas mortas. Assim, quando a temperatura começava a subir, uma nova fermentação começava dentro da garrafa e formava-se esse gás carbônico. Com o tempo, contudo, esse processo foi aprimorado e hoje os açúcares e as leveduras são acrescentados após a primeira fermentação. Então, eu coloco tudo na garrafa, adiciono açúcar, se não tiver açúcar, muito açúcar residual, e adiciono levedura e fecho. Então, aquelas bolhas que vão dar no processo de Chapanosier é da própria fermentação, não são adicionadas. No método Charmat, eu adiciono CO2. Então, no método Charmat, por sua vez, é mais recente. Ele teria sido patenteado em 1985 pelo italiano Federico Martinotti. E por isso, na Itália, alguns chamam de método Martinotti. Ele foi desenvolvido em 1907 e patenteado novamente em 1907 pelo francês Eugène Charmat. Assim como o método tradicional, as borbulhas de Charmat também se devem a uma segunda fermentação, contudo, dessa vez não na garrafa, mas num grande tanque de inox. Esses tanques são especialmente desenvolvidos para suportar a pressão. Depois da primeira fermentação do mosto, que ele vai fazer o vinho base, ele é colocado em tanques adicionados de leveduras e açúcares, e aí o processo da segunda fermentação libera também o gás carbônico. Se ele não chega na quantidade de gás carbônico do outro método, ele pode ser adicionado CO2 na garrafa também. Então, a garrafa champanheira é diferente, ela é mais grossa. Posso ter uma tampa metálica de corona, né, que ela é mais barata que a rolha, permite boa vedação e de fácil retirada. No gargalo interno, um opérolo de polietileno, que é esse bidule, que facilita a remoção dos depósitos. Então, se eu for fazer a fermentação na garrafa, fecho ela. Eu fecho com essa tampa provisória.
Então, na tomada de espuma, nos containers, né? As condições são temperaturas mais baixas, teor alcoólico mais elevado, teor de açúcar mais baixo, pressões crescentes de CO2, tempo de processo 10 a 3 meses, final de segunda fermentação. Daí fica ainda maturando por no mínimo 1 ano, podendo ser durar 2 a 3 anos. E a autólise das leveduras, ela contribui para o perfil sensorial. Então, olha só, ela fica, né, depositada assim em V. O que vai acontecer? A borra dessa fermentação, a levedura dessa fermentação e o resto que tiver de cascas, ela vai aqui para o bico da garrafa. Então, o depósito formado na deposição das leveduras do clarificante na garrafa deve ser conduzido lentamente para o bico da garrafa. A remoagem dura 15 dias, a garrafa fica quase completamente na vertical. E aí tu pode, né, tem pallets, tem uns... Hoje em dia nas vinícolas tu vai visitar, tem os pallets de inox, né, que ele mesmo gira, vai girando. Ou pode ser manual. E aí os caras vão aqui e vão girar 25 graus, se eu não me engano, 30 graus, de tantos em tantos dias. E aí depois eles tiram essa borra. Aqui, ó, giro de pallets é assim, ele mesmo vai girando as garrafinhas, sozinho. E aí é feita essa retirada das borras. Então, as garrafas de boca para baixo são colocadas em uma câmara fria para atingir 0 graus, evitando a perda de CO2. Ou num banho de congelamento, solução hidroalcoólica menos 30, retirada dessa tampa corona, expulsão do pequeno bloco congelado, né, de levedura e de clarificante, por pressão, e aí perde de 2 a 0,02 a 0,5 atm de pressão ali dentro. Aí dá para ver um pouquinho, ó, fica congelada a borra. A adição do licor de expedição, né? Se eu quero fazer uma mistura do vinho, do meu espumante agora, né? Para fazer um natural, um brut, um demi-sec, um moscatel. Posso também fazer um nivelador, né? Adicionar mais vinho, porque eu posso ter perdido aqui um pouco de volume no meu processo, então adiciono um pouco mais de vinho. Coloco a rolha e a gaiolinha e aí vai para rotulagem e expedição. O espumante, moscatel. Então, gera um produto muito semelhante ao espumante do tipo Asti. O moscatel espumante processo Asti e o moscatel espumante. A utilização do sistema Menzio, empobrecimento dos teores de nitrogênio, uma parte da fermentação ocorre em tanque aberto e a outra em tanque de pressão. Obtenção do mosto base é o mesmo processo, né? Coloco em prensas pneumáticas, clarificante, retira um pouco de nitrogênio, deixa fermentar mais, centrifugo, fermento em tanque aberto, armazena 0 graus, retirada de lotes para tomada de espuma. Faço 2 inóculos, né? O primeiro aqui para fermentar, diminuir o nitrogênio, e depois para minha fermentação mesmo, porque eu não quero tanta quantidade de álcool. Ele é um vinho um pouco mais suave. Tomada de espuma, adiciono leveduras no vinho base, fermento em tanques fechados, e o espumante fica com 7,5% a 8,5% de álcool e uma pressão de 6 atm. Resfrio, adiciono açúcar, né? Porque ele tem que ter no final mais açúcar que os outros. Filtro esterificante para tirar o excesso de borras, excesso de leveduras e engarrafo. Gente, dá quase uma vontade de tomar espumante. Ai, queria uma provinha, prof. Aquela. Ai, vai ficar devendo essas aulas presenciais para ter uma O prova. mais legal era ter essa aula e ir numa vinícola, né? Ou numa champanharia, ver. Porque quando a gente vai visitar e não conhece, o cara vai te falar ali, aqui a gente faz a segunda fermentação, legal. Tipo, né, tu acha legal, mas tu não tá enxergando. Então, o legal é, tipo, ter essa aula, né, tintim por tintim, daí tu vai lá e tu consegue ver melhor, né? Então, o cara fala, aqui a gente adiciona sulfito. Tu nem sabe, né, tipo, direito o que acontece. Então, o mais legal é sair da aula e ir lá. E o sabor que aquilo tem, né? Muda muito, né? Nossa, a gente levou a minha lua de mel lá em 2014, quando o dólar permitia. A gente foi para Europa, né? Eu e meu marido. Ficamos 20 dias lá de mochilão. É uma lua de mel, mas de pobre, mochilão e hostel. E a gente foi para a França. E aí a gente tomou champanhe, né? Porque lá é tipo 20 reais, né? Tu compra um champanhe, 30. E aí a gente tomou, legal, bonito, bom. É igual os nossos espumantes, assim, não é nada de... Mas é da região da França, de espumante, de champanhe. Levamos uma puteada ali no francês, que a gente falou assim, lá no Rio Grande do Sul também a gente faz muito champanhe e tal. Dele, não, vocês fazem espumante.
Humilhação básica. Humilhação nossa de todo dia, né? Mas eu me matei rindo, porque meu marido achava que falava francês, assim, eu falo, me parler, Leonardo. E chegou lá, os franceses não entendiam bulhufas do que ele falava. Achei lindo. Ah, mas que legal esse casamento, professor Lua de Mel. Uhum. Bem divertida. Hostel em Lisboa, em Barcelona, em Madrid, em Roma e em Paris. Aí Paris já não aguentava mais, já tinha um saco a cidade, os franceses tudo metido, tudo caro, aí eu não gostei mais. Gostei mais dos outros. Sim. A Ah, melhor você chegou a parte. conhecer Amsterdã? Não, agora fica para a segunda viagem, o dia que, né, os 2 filhos estiverem grandes, aí vou para Amsterdã, vou para a Suíça, vou para a Alemanha. Não Bah, deu. tu viu a reportagem do Fantástico? Eu nem sabia que Amsterdã era daquele, tipo, Em sustentável. cima de vigas, né? Que coisa bizarra. Nem sei se eu quero ir mais para Amsterdã. Exato. Mas a gente passou. Imagina quem mora lá. Sim, que medo, né? Mas a gente passou muitas vergonhas assim na Europa. Nós somos bem fiasquentos, eu e o Leonardo. Bah! Até hoje a gente se mata rindo assim, do que a gente fazia. Pobre passeando, né? A gente tinha um caderninho que a gente não podia gastar mais de tantos euros por dia. Então, nossa, foi bom. No Pelo final até menos tinha sobrou um dinheiro. controle. Sim, no final sobrou dinheiro, de tanto que a gente economizou lá. Mas foi bom, deu para conhecer bastante coisa. Ai, coisa boa. Gente, vamos para Sidra? Pobre da Sidra. Tem até uma reportagem, né? A Sidra quer ser champanhe. A bebida até hoje não caiu nas graças do brasileiro. Mas eu vou dizer para vocês que na Europa, Sidra é coisa fina. Nós aqui que achamos que Sidra é coisa de pobre. Eu vou dizer para vocês, eu gosto de Sidra, tá? Eu tomo. Mas a gente tem uma coitada da Sidra. Até porque os rótulos das cidras brasileiras já entregam a pobreza, né? Tem uma maçã desenhada. Pô, faz um rótulo, né, mais bonitinho. Inclusive já está disponível no mercado. Época de Natal e Ano Novo, já tem aquele monte de gota de ouro lá de maçã. Exato, por que não faz um rótulo mais discreto, né? Eu até botei aí, ó, estamos ajudando na divulgação da La Casa de Papel. O professor, vocês lembram que ele fazia cidra? Opa! Porque a cidra é super famosa na Espanha. O pessoal toma chiquérrimo. Países produtores de cidra: Inglaterra, França, Espanha, Alemanha e Espanha. No Brasil é muito pequeno, né? Tem 5 empresas pequenas localizadas no sul e um consumo limitadíssimo na festa final de ano. Lá, de vez em quando, vem a tia que gosta da cidra, né? Mas é difícil. Eu sou a tia que gosta de cidra, porque eu gosto de coisa doce. Mas olha só, Inglaterra, 480 milhões de litros. Né? França, 115 milhões de litros. Então, lá na Europa é tomada. Então, a próxima vez que tu falar assim, tu vai tomar tua cidra ali, alguém te falar de que gosto de pobre. Fala, isso aqui é gosto europeu, filho. Isso aqui é requintado. O que é tal da cidra, então? Bebida com graduação alcoólica de 4 a 8% a 20 graus, obtida de fermentação alcoólica do moço de maçã, podendo ser obtida do suco de pera também, né? Com uma proporção máxima de 30%. Sacarose não superior aos açúcares da fruta e açúcar potável. Pode ser utilizado ainda gás carbônico industrial, conservantes ácido sórbico, dióxido de enxofre e acidulantes como ácido cítrico e lático. Processo brasileiro: matéria-prima, né, descarte comercial, recepção, seleção, trituração e prensagem, faz um mosto fermentado de maçã, faz a cidra. Processo francês: exatamente igual, exatamente igual. Onde é que muda? A gente faz uma sulfitagem, uma despectinação, clarificação, transfega o inóculo de fermentação de 7 a 15 dias. Os franceses: fermentação oxidativa, clarificação por flotulação, uma transfega, redução de biomassa e a fermentação de 60 a 120 dias. A gente deixa maturar por 30 dias, clarificação, transfega, adiciona sacarose, né, que põe um açúcarzinho a mais, conservantes, gasificação e pasteurização. Eles fazem uma maturação de 35 dias, ficam com açúcar residual da própria fruta de 30 a 60, não adicionam açúcar, homogeneizam
clarificam, gasificam e pasteurizam ou não a garrafa. Matéria-prima, né? Região produtora. Regiões elevadas de altitudes no sul, sudeste do Paraná, Serra Gaúcha Catarinense, colheita de dezembro a abril. Normalmente utilizadas maçãs sem valor comercial, com defeitos fisiológicos, morfológicos ou fitossanitários, tamanho pequeno, má distribuição de cor, forma inadequada, cicatrizes. Não há separação de cultivares, né? Utilizada a gala ou a fuji. Na França, eles fazem umas pommes à ride, que é uma mistura de cultivares. Então, classificação das maçãs para cidra em caracterização, né, de sabor, doces, amargas ou mais ou menos 150 gramas de açúcar, com uma acidez titular de 70 a 90 mEq por litro. Então, elas passam por um triturador, né, ralador ou moinho de martelo, dando uma massa fina e sólida, maceração. Posso colocar pectinase, normalmente todo mundo usa, para aumentar o rendimento. Extração por prensa hidráulica, né, camadas da massa triturada, separada por material de drenagem física. Difusão, adição de água no bagaço e posterior prensagens. Despectinação a gente já viu, né, que é aquela floculação, né, com a adição da pectinase. Floculação com gel de cálcio ou colagem com gelatina, caseína e betonite. Sulfagem, metasulfito de potássio, que é geralmente utilizado como antisséptico, né? Transfegas e adição do inóculo, de 7 a 15 dias. Na França, a fermentação oxidativa é feita com levedura de baixa fermentação fermentativa, essas duas, Rancenispora e a outra nem sei falar, de 5 a 15 dias, consumo de 10 gramas de açúcar, que é normalmente para dar sabor. Clarificação, transfega e vai para uma fermentação lenta. A uma temperatura mais baixa, né, de 60 a 120 dias, com levedura suplementada por cepa de Saccharomyces. Redução de biomassa, baixa temperatura, clarificação por filtração, transfega, centrifugação e filtração. Leveduras da França. Brettanomyces, Rancispora, Saccharomyces cerevisiae e Varium. Láticas, né, que vão fazer a fermentação malolática. Lactobacillus, Lenoscoque, e acéticas, Acetobacter e Gluconobacter. O Brasil a gente até deixa maturar por 30 dias, depois clarifica, transfega, adiciona ou não na sacarose, normalmente sim, para deixar mais doce. Conservantes, gasificação artificial, pasteurização e envase. Aqui como é que ele adiciona, né, o CO2? Adicionou isso vem por baixo e aqui é gotejado a cidra, né, para dar mais incorporação desse CO2. Fechamento da garrafa também, pode ser em rolha de plástico, cápsula ou rolha mecânica. Na França, ele fica maturando 35 dias para fermentação malolática. Homogeneização, clarificação, gasificação natural ou artificial. A tomada de espuma, né, o prime de mousse. O inóculo da levedura, 4 gramas por hectolitro, ou cidra não filtrada. A levedura irá consumir de 9 a 13 gramas por litro de açúcar, deixando, né, uma quantidade de pressão maior pelo CO2, 1 a 2 meses de 10 a 15 graus. Pasteurização ou não. Então, vocês viram, é chique tomar cidra. Nós que temos mania de pobre. Gente, alguma dúvida?